Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula da DevMedia. Eu sou o Guinter Pauli e este é o nosso curso de padrões de projeto, Design Patterns em C#. Nós vamos começar fazendo uma introdução teórica aqui ao uso de padrões de projeto. Essa aqui é a primeira aula de padrões de projeto, onde nós vamos apresentar um por um a partir de agora, certo? Os padrões criacionais, os padrões estruturais e os padrões comportamentais. Basicamente vai ser um por aula, tem alguns padrões que são um pouco mais complexos, a gente vai fazer em 2 aulas, sempre apresentando uma parte teórica, certo? Onde nós vamos ter lá a intenção do padrão de projeto, para que ele se aplica, com a finalidade dele. Depois nós vamos ver também a descrição mais detalhada desse padrão de projeto, os benefícios da aplicação de cada padrão, quem são os participantes desse padrão, e também um diagrama de arquitetura para cada um desses padrões. Depois a gente vai fazer exemplos práticos para cada um deles. Então eu vou procurar centrar um padrão por aula para ficar mais simples de a gente fazer o estudo de todos eles. Tá? A gente vai estudar aqui os padrões que a gente chama de GOF, Gang of Four, que são catalogados no famoso livro Padrões de Projeto, Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos, do Eric Gama, do Richard Helm, do Ralph Johnson e do John Vlissides. Basicamente eu vou implementar eles em C#. Nessa primeira apresentação aqui a gente vai ter uma visão geral do que são os padrões de projeto. Christopher Alexander, um arquiteto, professor e comentarista social, afirma: cada padrão descreve um problema no nosso ambiente e o cerne de sua solução, de tal forma que você possa usar essa solução mais de 1 milhão de vezes sem nunca fazê-lo da mesma forma. Uma frase escrita aqui por esse arquiteto professor, fora da área de padrões de projeto de software, certo? Que descreve o que é um padrão como um todo, né? Uma solução que você pode aplicar 1 milhão de vezes sem nunca fazê-lo da mesma forma. Uma coisa que já é importante eu salientar desde agora é que existem várias maneiras de implementar um mesmo padrão. Então, você pode enxergar um padrão implementado em uma linguagem, implementado em outra linguagem. Eles podem variar um pouco a estrutura, certo? Porque não existe uma única forma de implementar um padrão de projeto, certo? Uma outra coisa importante é que um padrão de projeto ele não depende de linguagem, certo? A linguagem tem que ser desenvolvida sob o paradigma da orientação a objeto, obviamente, né? Mas você vai ver que padrões de projeto são os mesmos que a gente utiliza em C#, em Java, em Delphi, C++. Independe de linguagem. Nesse curso a gente vai ver os padrões de projetos aplicados em C#. Usar padrões de projeto torna mais fácil reutilizar projetos e arquiteturas bem-sucedidas. Expressar técnicas testadas e aprovadas as torna mais acessíveis para os desenvolvedores de novos sistemas. Os padrões de projeto ajudam a escolher alternativas de projeto que tornam um sistema reutilizável e evitar assim alternativas que comprometam a reutilização. Os padrões de projeto podem melhorar a documentação e a manutenção de sistemas ao fornecer uma especificação explícita de interações de classes e objetos e o seu objeto subjacente. Em suma, ajuda um projetista a obter mais rapidamente um projeto adequado. Então, o que a gente vai examinar aqui são soluções para muitos problemas da orientação a objeto, certo? Como, por exemplo, praticamente boa parte dos padrões de projeto resolvem acoplamento entre classes, né? A reutilização é a palavra-chave aqui, componentização, né? Então, quando você pluga 2 classes concretas, uma na outra, está causando um forte acoplamento e comprometendo a reutilização. Os padrões de projeto, muitos deles, como a gente vai ver, ajudam a tornar essa arquitetura, esse sistema, esse framework, mais reutilizável, certo? E o melhor de tudo, são padrões já comprovados, são documentados, já testados. Então, não são, vamos dizer assim, como a gente chamava na programação procedural, algoritmos, né, prontos. A gente vai lá, pega o algoritmo, por exemplo, lá lembrando da época do Pascal, do C, um algoritmo para ordenar, um algoritmo para fazer uma pilha, uma fila. Aquilo valia, né, para programação procedural.
Aqui, digamos assim, são algoritmos prontos para resolver problemas da orientação a objeto. A orientação a objeto tem vários problemas. Por exemplo, a herança, que muita gente considera como sendo um dos melhores recursos da orientação a objeto, na verdade é um dos piores recursos, se for aplicada de forma incorreta. Você criar muita hierarquia de classes, a herança vai ser estática, certo? Você vai causar um acoplamento muito forte entre as classes. Então, muitas vezes a gente prefere utilizar composição, certo? Como a gente vai ver, muitos padrões, eles fortalecem o uso da composição. Os padrões ajudam a solucionar problemas de projeto. Por exemplo, quando estamos procurando objetos apropriados no sistema orientado a objetos. Um objeto empacota tanto os dados quanto os procedimentos que operam sobre eles. Os procedimentos são chamados de métodos ou operações. O objeto executa uma operação quando ele recebe uma solicitação ou mensagem de um cliente. Os padrões de projeto, eles são feitos, né? Os diagramas, como a gente vai ver, são feitos a partir de classes, né? São classes que são empregadas em cima de problemas para resolver o acoplamento, como eu falei, a troca, a chamada direta de métodos, resolver problemas causados pela herança, certo? Pelo acoplamento e reaproveitamento de código. Então é importantíssimo, né, que você domine, certo, aspectos de orientação a objeto, como, por exemplo, o uso de classes, o uso de composição, herança mesmo, né, o uso de abstrações, interfaces. Isso tudo é importante para poder... Interface, né, também, muito usado abstrações. A gente vai ver que todos os padrões utilizam uma espécie de abstração, ou através de uma classe abstrata ou através de uma interface. Tá? Então, é muito importante que a gente saiba esses pré-requisitos para poder entender e usar bem os padrões de projeto. Tem que entender bem a orientação a objeto, né? As solicitações são a única maneira de conseguir que um objeto execute uma operação. As operações são a única maneira de mudar os dados internos de um objeto. Por causa dessas restrições, dizem que o estado interno de um objeto está encapsulado. Ele não pode ser acessado diretamente e sua representação é invisível do exterior do objeto. O princípio básico da orientação a objeto, que é o encapsulamento, né? A parte difícil sobre o projeto orientado a objetos é a decomposição de um sistema em objetos. Né? Criar um framework reaproveitável, reutilizável. Né? Você possa, por exemplo, criar uma classe e reutilizar ela em vários projetos. A tarefa é difícil porque muitos fatores entram em jogo. Encapsulamento, granularidade, a dependência de uma classe com outra, a flexibilidade da utilização, desempenho também entra aí no jogo. Pior, né? Evoluir aquela classe depois que ela já está implementada no framework, modificar ela. Então, os padrões ajudam, por exemplo, você a melhorar a forma como você vai evoluir algumas classes. Por exemplo, você vai ser capaz de evoluir classes sem mexer dentro dela. Tem padrões que fazem isso, por exemplo, o Decorator. Outros padrões como o Builder, por exemplo, separam a implementação da abstração. Então, é mais fácil de evoluir, né? Reutilizar a palavra básica, né, de todos os padrões. Reutilização, você criar classes com baixo acoplamento, programando para interfaces. Olha a importância da programação para abstrações. O princípio básico que todo mundo deve seguir, programar sempre para abstrações. Você vai ver que a gente vai fazer isso em todos os padrões de projeto. Tudo isso influencia na decomposição. Né? Pequenos objetos com responsabilidades únicas, fazendo poucas coisas e se relacionando de uma forma leve. Resolvendo assim, influenciando a decomposição e frequentemente formas conflitantes. As metodologias de projeto orientado a objetos favorecem muitas abordagens diferentes. Você pode escrever uma descrição de um problema, separar os substantivos e os verbos e criar classes e operações correspondentes. Ou você pode se concentrar sobre as colaborações e responsabilidades no seu sistema. Ou ainda, poderá modelar o mundo real e, na fase de projeto, traduzir os objetos encontrados durante a análise. Sempre haverá desacordo sobre qual é a melhor abordagem, ou seja, o que é uma classe, o que é uma classe abstrata, o que vai ser feito por composição, o que vai ser um parâmetro de um método, o que vai ser passado no construtor, tudo isso que são problemas que você encontra na modelagem orientada a objeto, podem ser resolvidos através de aplicações de padrões de projetos já comprovados. A gente vai ver, por exemplo, um padrão chamado Facade, muito aplicado, talvez alguns já conheçam, mas não por esse nome, onde você coloca a ordem num subsistema inteiro de classes, tornando ele mais simples de utilizar. Né? Muitos objetos num projeto provêm do modo de análise. Porém, nem todos esses objetos acabam tendo uma representação simples como no mundo real. Né?
Isso é óbvio, você faz a modelagem orientada a objetos, seu diagrama UML de classes, e a hora que você vai implementar, ele não se torna uma implementação tão simples assim, né? Ainda mais para aquele desenvolvedor que não tem uma experiência de arquitetura ou uma experiência que um projetista já tem, né? Não conhece muito de orientação a objeto. Então, o fato de usar padrões de projeto, você já está programando, vamos dizer assim, fazendo o papel de um arquiteto. Você está aplicando padrões de arquitetura. Então são representadas de mais baixo nível. Os padrões de projeto ajudam a identificar abstrações menos óbvias. A gente vai ver, vai ter classe abstrata para tudo. Tá? Bem como os objetos que podem capturá-las. Por exemplo, objetos que não processam algoritmo não existem na natureza, mas são cruciais em projetos flexíveis. Tem padrões, por exemplo, como a gente vai ver, o Strategy, onde a gente pode ter variações para uma estratégia, um algoritmo, né? Sem que para isso você modifique a abstração. Então você vai ter uma classe cliente que vai precisar usar um algoritmo, você pode variar todo o algoritmo, né, sem trocar aquela abstração e sem modificar a classe cliente. Então, conhecer padrões ensinam você a ser um bom projetista, um bom arquiteto. E a minha frase preferida que você vai ouvir falar muito durante este curso, certo? Você não precisa sair aplicando padrões de forma antecipada. É muito interessante que você aplique padrões dentro de um contexto de um processo evolutivo. Você pegar um código existente, ou seja, esse código que você já tem aí, esse código que não está muito bem projetado, você tem que fazer uma engenharia onde não tem engenharia. Você tem que modificar uma sala do seu apartamento, sendo que tem um pilar no meio da sala. Você tem que fazer uma reengenharia, né? Tem que fazer uma arquitetura dentro de uma obra que já está pronta. Isso pode ser feito? Sim. Inclusive, muitos dos exemplos que eu vou mostrar aqui, a gente vai partir de um projeto existente, que a gente chama de um projeto evolutivo dentro do contexto de refatoração. Porque muitas vezes você sai utilizando vários padrões de projeto, a gente vai ver mais de 20 aqui, vai causar uma complexidade desnecessária no primeiro momento da aplicação, sendo que você não sabe se realmente aquele padrão vai ser necessário. Então você aplica conforme vai sendo necessário, dançando conforme a música, né? Continuando nossa introdução aqui, além disso, os objetos podem variar em tamanho e número e podem representar qualquer coisa. Como decidir o que deve ser um objeto? Quem nunca parou para pensar? Olhou aquele monte de procedimento e disse, como é que eu organizo tudo isso aqui em classes? Né? Eu nunca programei com classes. Os padrões de projeto também ajudam nesse sentido. Por exemplo, o padrão Facade, já comentei ele agora há pouco, descreve como representar subsistemas inteiros com objetos. Outros padrões descrevem maneiras específicas de como decompor objetos em objetos menores. O Abstract Factory e o Builder fornecem objetos cujas únicas responsabilidades são criar outros objetos. Inclusive, nós temos uma sessão inteira aqui sobre padrões criacionais. O Abstract Factory é um dos principais padrões criacionais, e o Builder também fornece um template método, uma composição, uma forma composta de criar um objeto mais complexo, de forma orquestrada. A gente vai ver que boa parte dos padrões de projetos são destinados a resolver esse problema de instanciar objetos diretamente com o operador new. Né? A gente, quando está desenvolvendo aplicações, vai instanciar uma classe e utiliza o operador new. Né? Então, você vai ver que usar esse operador new diretamente causa o acoplamento com a classe concreta. E depender de classes concretas é um problema, porque quando uma dá um problema e você tem que substituir, as duas classes que estão ligadas vão ser afetadas. Então a gente utiliza fábricas para resolver isso. O Abstract Factory é o primeiro padrão que a gente vai estudar. Um excelente padrão de projeto para criar famílias inteiras de objetos que podem ser substituídos. Padrões de projeto também ajudam a especificar interfaces de objetos. As interfaces são fundamentais em sistemas orientados a objetos. Não existe nenhuma maneira de saber algo sobre um objeto ou de pedir que faça algo sem intermédio de sua interface. A interface nada diz sobre a implementação de um objeto. Com isso, objetos estão livres para implementar as solicitações de diferentes maneiras, ao mesmo tempo em que podem ser totalmente substituídos por outros objetos que implementam a mesma interface, realizando as mesmas operações de forma diferente. Polimorfismo, né? Mesma operação, diferentes formas, polimorfismo. A gente vai ver muito polimorfismo nesse curso. Isso reduz significativamente o acoplamento entre classes. É o grande problema que os padrões resolvem. O acoplamento, né? Promovendo a reutilização. Praticamente todos os padrões têm por intenção reutilizar, né, objetos. Os padrões de projeto ajudam a definir interfaces para a identificação de seus elementos-chave e pelos tipos de dados que são enviados através de uma interface. Como eu já comentei, falando de novo,
Quase todos os padrões definem uma interface e uma implementação. Então você vai ter sempre lá uma abstração e uma implementação. A gente chama de implementação, a gente vai ver lá os nomezinhos, é geralmente falado como concrete, né? Concrete alguma coisa. Ou ainda produtos, né? A gente fala em produto, objeto produto é aquele que realmente faz a operação final, onde você dá antigamente dava o operador new, né? E chama o método, a operação. Esse é o nossa classe concreta, a nossa implementação. Padrões de projeto também ajudam a especificar a implementação de objetos. A implementação é definida por uma classe. Ela representa os dados que o objeto deve conter, bem como suas operações. Conceito básico de classe, né? Novas classes podem ser criadas a partir de heranças de outras classes. Nesse caso, diz que as classes descendentes são subclasses e a classe base a superclasse. São importantes esses conceitos que a gente vai utilizar muito, né? Classe base, ou superclasse e as subclasses, né? Herança. Quando uma classe superior apenas especifica uma interface comum para todas as suas subclasses, ela é chamada de classe abstrata. Abre parênteses, né? Desde que ela não contenha implementação. A gente vai ver em C# que é possível colocar uma parte de uma implementação em uma classe abstrata. Ela não precisa ser totalmente abstrata. Já uma interface sim. Uma interface, a palavra reservada, interface, ela é totalmente abstrata. Uma classe abstrata, como a gente vai ver, pode ter uma parte de implementação, né? Por polimorfismo compartilhar comportamento. Nesse curso eu vou procurar seguir o padrão que está no livro do Goff, do Padrões de Projeto, não utilizando interfaces, até porque eu vou utilizar classes abstratas, mas vai dar no mesmo, tá? Já vou adiantar aqui que aonde eu utilizar uma classe abstrata nesse curso, nos padrões, poderia-se utilizar uma interface, tá? No caso, vou utilizar uma classe abstrata. Nesse caso dá no mesmo, tá, pessoal? Mas há diferenças entre classes abstratas e interfaces. Tem diferença sim. Muitas vezes a gente utiliza elas em conjunto, inclusive para ganhar mais poder na arquitetura, né? As classes que herdam dela e efetivamente realizam operações são as chamadas classes concretas, como eu já falei, né? Vamos falar muito durante esse curso sobre classes concretas. Então, nesse ponto é importante diferir entre herança de classe versus herança de interface. Ao herdar de uma interface, uma classe apenas assume que irá implementar as operações por elas definidas. Diferente, uma classe abstrata pode também conter um comportamento padrão para ser herdado por subclasse, o que não pode ser feito somente com interface. Acabei de falar o que eu tinha comentado anteriormente, né? Isso nos remete a uma das principais boas práticas da programação orientada a objetos, a programação para interface e não para uma implementação. Padrões de projeto ajudam a seguir essa prática, ao promoverem um baixo acoplamento entre classes usando soluções baseadas em interface, ou classes abstratas, né? Clientes com isso conhecem muito pouco sobre tipos específicos que usam. Eu sempre costumo, quando ensino orientação a objeto, fazer uma analogia com o mundo real, né? Por exemplo, você pega um computador, um notebook, um tablet, como esse componente ele consegue promover a reutilização plugando-se com outros periféricos, com outros dispositivos? Por exemplo, como é que eu consigo adaptar nesse meu notebook, nesse meu tablet, uma pendrive, um paymodem, um iPhone, uma impressora? Todos eles se comunicam por uma interface, né? Por uma abstração. Nesse caso, uma porta USB, por exemplo. Isso faz com que eu tenha um baixo acoplamento entre minhas classes concretas, né? Entre meus objetos concretos, que nesse caso são um notebook e o meu periférico. Então, eu estou sempre programando para uma interface. Então, quando eu projeto um periférico, quando eu projeto uma classe, e preciso que ela se comunique com outros, eu utilizo uma interface para baixar esse acoplamento e tornar mais fácil a reutilização, o reaproveitamento e a ligação leve entre eles. Então, sempre programando para uma interface. Essa é a regra básica que a gente vai seguir em todos os padrões de projeto. Padrões de projeto também ajudam a identificar quando utilizar herança ou composição, um dos princípios fundamentais da programação orientada a objetos para reaproveitamento de código. A composição é uma alternativa à herança, conhecida como herança de caixa preta, já que os detalhes do objeto herdado não ficam expostos ao mundo externo. Você que nunca usou composição vai adorar muito essa técnica, né? É uma forma de você simular a herança, bem interessante. Esconde um objeto internamente, de forma protegida ou privada, usando os modificadores private ou protected. Não usa herança, que é muito estática, né? No momento que você nasce, herda, você é filho daquele pai para sempre, né? A composição você pode dar uma enganada, pode mentir, pode trocar, pode implementar mais de uma
entre aspas, implementar mais de uma classe, né, o que você não consegue fazer por herança, né? Composição ajuda você a simular uma herança múltipla, é muito interessante também para delegar tarefas para múltiplos objetos internos. O próprio padrão Composite, como a gente vai ver, faz isso, né? Implementa por delegação. Como eu falei aqui, a herança é mais rígida, a classe que herda estará dependendo da hierarquia de tipos definida, tendo pouca flexibilidade. Nesse caso, é preferível usar a composição à herança. A chave para a maximização da reutilização está na antecipação de novos requisitos e mudanças nos requisitos existentes e em projetar sistemas de modo que eles possam evoluir de acordo. Padrões ajudam a projetar sistemas de software melhor preparados para mudanças. Mudanças não adianta, né, pessoal? Mudanças sempre ocorrem. Né? E com aquele desenvolvimento orientado a objeto, muita gente não usa de forma correta as classes, né? Então, aquele método lá com 1000 linhas de código, que você vai colocar implementar um novo requisito, evoluir uma arquitetura existente, o desenvolvedor tem medo de mexer naquele código porque vai se tornar complexo de entender, de testar aquele novo requisito, de implementar aquilo que era para ser feito em 10 minutos, leva uma semana. Então, no momento que você utiliza padrões, você já deixa a sua arquitetura melhor adaptada para mudanças. Porque tudo está separado, tudo é orientado a objeto. Classes com responsabilidade únicas, com baixo acoplamento, abstrações. Você consegue seguir o princípio que a gente chama de open closed, fechado para modificação, aberto para expansão. Então, tudo isso, padrões de projeto, ajudam na sua arquitetura, no seu software. Como eu falei, nesse curso a gente vai estudar os padrões GOF. Gang of Four. É os nomes dos autores que eu já citei aí anteriormente. Os padrões são organizados em 3 famílias. Padrões de criação ou criacionais relacionados à criação de objetos. São as fábricas que a gente vai ver, né? Entra aí alguns como Abstract Factor, Singleton, já vamos citar eles. Padrões estruturais, tratam de associações entre classes e objetos. E os comportamentais, que tratam das interações e divisões de responsabilidades entre classes ou objetos. Então, como eu falei, esse curso ele está bem organizado, certo? Sendo que a gente vai estudar basicamente um padrão por aula, certo? Tem algumas aulas que a gente vai ter que dividir um padrão em 2, tá? Porque são padrões um pouco mais complexos. Então a gente vai dividir, vamos começar estudando um por um naquela metodologia que eu falei. A gente vai ver uma parte teórica, certo? De 2, 3 a 4 minutos. E depois a gente vai fazer os exemplos práticos, claro, lá no Visual Studio com C#. Então, nós vamos estudar os padrões de criação, são eles aí, o Abstract Factor, o Builder, Factory Method, Prototype e Singleton. Você vai ver que muitos deles têm intenções muito parecidas, tá? Não só os padrões de criação, tá? Os outros também, estruturais e comportamentais. Às vezes é bem duvidoso você escolher entre qual deles aplicar. Eles têm diferenças sutis, muitas vezes, certo? Algumas pequenas diferenças quando você vai usar ou um ou outro. E muitos são bem semelhantes, certo? Então eu vou procurar, durante o curso, mostrar as diferenças entre um e outro, para que você possa escolher qual o melhor padrão a ser aplicado de acordo com a situação. Uma outra coisa é que, muitas vezes, você começa com um padrão mais simples e depois aplica um padrão um pouco mais complexo. Aqui é um exemplo claro. Você pode começar, por exemplo, com um Factory Method e evoluir para um Abstract Factory mais adiante. Os padrões estruturais estão aí eles, o Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight e Proxy. A gente vai ver um por um deles, tá? Tem alguns bem interessantes aí, o Adapter, o Facade, o Decorator é fantástico, certo? Ele favorece a composição de objetos. E finalmente depois a gente vai ver os padrões comportamentais. Está aí a lista deles, certo? Cadeia de responsabilidades, também bastante interessante. Command, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, bastante utilizado, e o Visitor. Tá? Então vamos ver um por um. Muito bem, isso finaliza essa primeira parte, a apresentação aqui dos que são os padrões de projeto. Né? A gente viu uma visão geral do que é um padrão, dos pré-requisitos que a gente tem que ter para entender eles e aplicar. Finalizando aqui, citando a bibliografia, referência bibliográfica utilizada para construir os padrões deste curso, o livro mais famoso aí de padrões de projeto,
Soluções reutilizáveis de software orientado a objetos, do Eric Gama, do Richard Helm, Ralph Johnson e Johnson Bliss. Pela atenção de vocês, muito obrigado e até a próxima aula.